Então vamos para a questão 2, que diz o seguinte: uma das extremidades de uma barra metálica isolada é mantida a 100 graus Celsius e outra extremidade é mantida a 0 graus. Por uma mistura de gelo e água, aí a barra tem 60 centímetros de comprimento e uma seção reta com área igual a 125 centímetros quadrados. O calor conduzido pela barra produz a fusão de 8,5 gramas de gelo em 10 minutos. Ache a condutividade térmica, que é o K, do material. Então, vamos lá, para a gente analisar o que nós temos aqui. Então, como eu estou falando apenas de material, eu vou ter que usar a relação de Fourier, certo? Então, que a taxa de transferência de calor, ela é dada pela área, vezes a variação de temperatura, vezes o meu K, dividido pela largura ali do material que eu estou analisando. Então, vamos ver quais informações eu tenho aqui. Eu tenho a área que ele me dá, que ela é 1,25 centímetros quadrados. Então, já passando para metro, como está ao quadrado, então fica 1,25 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, certo? Eu tenho a minha variação de temperatura, que a gente sempre faz do mais quente para o mais frio. Então, se eu tenho uma barra que ela é mantida a 100 graus numa ponta e 0 na outra, a variação de temperatura é 100 menos 0, então é o próprio 100 graus, certo? E eu tenho a minha largura, que nesse caso aqui, ele me dá que é uma barra de 60 centímetros de comprimento. Então, a largura da barra vai ser a largura do material. E aí, convertendo para metro, eu tenho que é 60 vezes 10 a menos 2 metros. Só que está faltando informação. Por quê? Eu não tenho K e não tenho a taxa de transferência de calor. Então seria um problema que não daria para resolver. Só que ele nos dá uma informação que é a seguinte: o calor conduzido pela barra produz a fusão de 8,5 gramas de gelo em 10 minutos. Então nós vamos usar aquela mesma relação que nós usamos na questão 1, agorinha mesmo, que ela diz o seguinte: que a massa vezes o calor latente é igual à taxa de transferência de calor vezes a variação do tempo. Então, olha só que interessante. Nós temos a massa, que ele que me dá, que é de 8,5 gramas. O calor latente, a gente vai pegar ele lá da questão 1, porque é gelo, e o calor latente é sempre o mesmo. Apesar dele não ter dado, a gente consegue essa informação lá na 1. O que é o que eu quero achar para eu conseguir jogar aqui na primeira equação para eu achar o meu K, que é a minha informação que está faltando. E a variação de tempo que ele me dá, que é de 10 minutos, certo? Então, nós vamos jogar aqui, o que eu quero achar é a taxa, que é dado pelo Qzinho. Então, isolando ele aqui na fórmula, eu tenho que vai ser a massa vezes o calor latente dividido pelo tempo. Então, agora, vamos achar todas as informações para que eu consiga realizar essa conta. Então, lembrando que, como eu estou falando de trabalho, eu estou falando de joules por segundo. Então, tudo precisa estar em quilo e em segundos, todas as conversões de medida. Então, como ele me dá em gramas, eu preciso converter essa massa para quilos. Então, 8,5 gramas, como eu sei que 1 quilo tem 1.000 gramas, então vai ser 8,5 vezes 10 a menos 3 quilos. Essa vai ser a minha massa, certo? E aí eu preciso determinar agora o meu tempo, que está em minutos, e eu preciso passar para segundos. Então é só eu pensar o seguinte: se em 1 minuto eu tenho 60 segundos, 10 minutos é o mesmo que eu pegar 60 e multiplicar por 10. Então 60 vezes 10 vai ser 600 segundos, é o meu tempo. E a minha informação, que é o calor latente, ele me dá lá no exercício 1, que se eu não me engano, é 3,34 vezes 10 a 5, certo? Então, dado tudo isso, agora eu vou jogar aqui na fórmula para determinar a minha taxa de transferência de calor. Então, vai ficar que o Q é igual a 8,5 vezes 10 a menos 3 quilo vezes o calor latente, 3,34 vezes 10 a quinta, dividido por 600, que é o meu tempo. Então, eu tenho que a minha taxa de transferência de calor nesse caso, resolvendo todas essas operações na calculadora, vai ficar 2.839 sobre 600.
E isso aqui vai ser igual a 4,73. E aí, a unidade de medida de transferência de calor é dada em watts ou joule por segundo, que nesse caso pode ser watts, que não vai interferir em nada. Então agora eu tenho todas as minhas informações. Eu tenho a área, tenho a temperatura, tenho a largura e tenho a taxa de transferência. Então agora eu vou jogar tudo aqui nessa fórmula. Como que eu quero achar K, eu vou isolar ele para ficar mais fácil para a gente operar. Então que esse que está dividindo passa multiplicando, que está multiplicando passa dividindo. Então eu tenho que o K vai ser o Q vezes a largura, dividido pela área, vezes a variação da temperatura, certo? E aí jogando os valores aqui, vai ficar 4,73 vezes o L, que é 60 vezes 10 a menos 2, dividido pela área, que é 1,25 vezes 10 a menos 4, vezes a temperatura, que é 100. E aí, resolvendo aquelas operaçõezinhas na calculadora, eu vou chegar aqui, o meu K é 2,839 dividido por 0,0125. E isso aqui vai ser igual a 227,12. E aí a unidade de medida que a gente usa para condutividade térmica é watts por metro vezes Kelvin, que bate perfeitamente com a resposta final.